Saudações, meu aluno de matemática elementar. Hoje vamos ver alguns exercícios de indução. Especificamente, vamos ver indução para problemas que têm o enunciado contendo equações de recorrência. Vou dividir os tipos de problemas em dois. No outro vídeo eu vou fazer exercícios quando os enunciados não têm equações de recorrência. E vamos ver uma espécie de receita de bolo, entre aspas, que basta você preencher. Nem sempre fica a solução mais elegante, mas é a mais mecânica, é a mais fácil, porque é uma receita de bolo que sempre lhe vai ajudar muito. Essa receita resolve quase tudo, você só tem que preencher alguns vazios. É uma receita muito genérica e eu poderia usar literalmente para centenas de problemas, mas eu vou resolver somente 3 que são suficientes. Então, vamos começar relembrando do livro que você já deve ter estudado e já deve ter ouvido outras videoaulas. Vamos começar relembrando o princípio de indução matemática chamada de indução simples ou fraca. O princípio é esse. Seja P uma proposição, isso é uma declaração, uma afirmação de uma propriedade, definida nos inteiros não negativos. Então, P é uma propriedade relacionada de alguma maneira com os inteiros não negativos. Se pudermos provar duas coisas. Primeiro, que para um dado inteiro não negativo n0, a proposição associada a esse inteiro, isso é, a proposição P de n0, é verdadeira. Então, se você provar isso, e a segunda parte, se você provar que para qualquer inteiro m maior do que n0, se você supor que a proposição anunciada, aqui tem um errinho, vou corrigir, a proposição anunciada, associada ao inteiro m-1 é verdadeira, então isso implicará que a proposição associada ao inteiro m também é verdadeira. Então, se você puder provar essas duas partes, você pode concluir com segurança que a proposição é verdadeira para todo inteiro n maior do que n0. Fazendo aquela analogia, é como uma escada de altura infinita. Se você puder chegar a um dos degraus, n0, e se depois você tiver assegurado que, chegando a um degrau m-1, vai chegar ao andar de cima, que é m, então, se essas duas coisas forem verdadeiras, você vai concluir que você pode chegar a qualquer andar daquela escada. Fazendo outra analogia, se você tem uma sequência infinita de dominóis, e você pode começar a derrubar com um peteleco do dedo, você começa a derrubar o dominó número N0, e se você tiver certeza que cada dominó ao cair derruba o seguinte, então você poderá derrubar os infinitos dominóis que ficam depois de N0. Então, relembrado esse princípio, eu vou lhe dar uma receita de bolo que você vai preencher esses vazios que eu botei aqui com X. Para cada problema, você só vai ter que preencher esse X. Então a receita é essa. Depois eu vou mandar esse texto para todos vocês. E eu não vou repetir aqui a receita, porque ficaria meio sem sentido, por causa desses X, que são muito genéricos, e vou logo resolver um problema, usando a receita. Certo? Então vamos ver alguns problemas. O primeiro é esse. É o exemplo 19 da seção 2.3 do livro recomendado, aquele livro de Judite. O problema é esse.
você tem duas equações, uma sem recorrência e outra com recorrência. Recorrência significa que o que você está definindo do lado esquerdo também aparece do lado direito. Vê, aqui não tem recorrência. Eu tenho S do lado esquerdo, mas não tenho S do lado direito. Então isso é chamada de equação base. Então, no enunciado do problema diz o seguinte: S aplicado ao inteiro n01 é 2. E diz agora a equação recorrente. E S aplicada a qualquer n, um inteiro n maior ou igual a n0, é 2 vezes, é o dobro de S de n menos 1. Então, isso é dado a você. Isso é dado de presente nas mãos. Você conhece esses dois fatos. Agora, o que você quer provar é uma fórmula fechada. Isso é uma fórmula que não tem recorrência. Uma fórmula que dá para você calcular sem fazer um programa. Você calcula numa calculadora em poucos segundos. Você quer provar que essa equação aqui, essas duas equações de recorrência, tem como solução que S de n é 2 elevado a n. Deixa eu fazer aqui um rascunho que vou apagar. Essa sequência é o seguinte: quando é aplicada a 1, você obtém 2. O outro termo da sequência é o dobro desse, que é 4. O outro é o dobro de 4, que é 8. O outro é o dobro de 8, que é 16. O outro é o dobro de 16, que é 32, e assim seguinte. Eu estou generalizando e dizendo, por exemplo, que esse quinto termo, ó, tem 2, 4, 8, 16, 32. Então é um quinto termo. Eu estou dizendo que o termo quinto é 2 elevado a 5. E eu estou generalizando, dizendo, por exemplo, o termo aqui, se eu fosse escrever vários termos, o termo décimo era 2 elevado a 10, que é 1024. Será que isso é verdade? Eu tenho que provar que isso é verdade. Então nós vamos provar isso. E vou apagar esse rascunho e vou apagar aqui noutra janela de Word. Aqui está já o problema resolvido, mas eu vou copiar aqui a receita, como é que se faz a resposta. Eu vou copiar, dar um Ctrl C e vou aqui para outro documento Word e vou copiar a resposta aqui, mas eu vou fazendo agora na hora, porque eu acho que é mais didático eu fazer na hora do que apresentar já pronto. Então, vou fazer aqui nesse rascunho e depois nós vamos conferir se está correto. Então, aqui eu tenho um enunciado, não vou ler de novo, foi o que já lemos. Eu tenho a equação base, tenho a equação recursiva e quero provar a tese, ou conjectura. Isso é um palpite, eu estou dando um chute, e só dar o chute, só ter o palpite não adianta. Na matemática eu tenho que provar tudo que eu vou usar. Então, vou provar. Então, aqui em letra preta, está a receita de bolo. Eu vou preencher isso aqui. Então, eu vou preencher. Então, vou fazer a etapa base. Não precisa você escrever isso aqui, mas geralmente é chamado de etapa base. Você não precisa escrever. E você usando essa receita, você pode usar seu estilo, usar suas próprias palavras. Não tem que usar exatamente as minhas. Mas vamos lá. Eu vou provar duas coisas. Primeiro, que a etapa base é a fórmula verdadeira para n igual a zero. Então, vou provar. A tese é verdadeira para n0. Quanto é n0? Eu vou substituir aqui. Ó, n0, eu sei aqui que é 1. Então, para n0 igual a 1, a tese é verdadeira. Pois a equação base resulta em 2. Estou dizendo aqui, ó, que S aplicada a 1 é 2. Então, a equação base resulta em 2. E a tese também, ó, essa tese daqui,
resulta na mesma coisa, porque a tese é 2 elevado a n, o n aqui nesse caso é 1, que é o n0, e 2 elevado a 1 é 2. Então, essa fórmula aqui já foi comprovada para n0 igual a 1. Foi metade do problema, já está resolvido. Vamos para a outra metade. Então, você vai escolher um inteiro que vai chamar de m e é qualquer, não pode particularizar, é qualquer m. Muitas pessoas fazem errado porque particulariza para m igual a 10, não está provando nada. Você tem que pegar um inteiro qualquer. Então, para qualquer inteiro m maior do que n0, que é 1, vamos supor que a tese é válida para m-1, que é o anterior. Então, eu vou supor que ele é válido para m-1 e provar que, se for válido para m-1, forçosamente vai ter que ser válido para m. Se eu provar isso, está resolvida a questão. Então, o que é que eu quero provar? Eu quero provar que S de m-1, se eu assumir que essa fórmula aqui está válida quando n, esse n daqui, é m-1, então eu estou assumindo que S de m-1 é 2 elevado a m-1. Eu posso assumir, eu vou assumir isso. Agora, eu não posso mais fazer nenhuma outra hipótese. Eu não posso assumir que a tese é verdadeira para m. Eu vou assumir que ela é verdadeira para m-1 e tenho que provar matematicamente, com todo rigor, que ela é válida para m. Então, repetindo, eu provei a etapa base e agora estou no caminho de provar a hipótese indutiva. Aliás, provar a hipótese indutiva não. Eu provei a etapa base, assumi, fiz a hipótese indutiva, que é uma suposição, e agora vou para a terceira parte, que é provar a etapa indutiva. Então eu posso escrever assim, fica bastante elegante eu escrever assim. Agora, por causa do princípio de indução matemática simples, para provarmos a tese, basta que provemos que a hipótese indutiva que eu escrevi acima implica, força, que a tese é válida para m. Então, se eu provar que a suposição que é válida para m-1 força que também seja válido para m, está provada a minha tese. Vamos provar. Entendeu? Aí, o que é? Para n igual a m, a equação recursiva, que é essa daqui, fica S de m igual a 2 S de quanto? De m menos 1. Porque eu estou fazendo aqui, ó, eu fiz n igual a m. Então aqui onde eu tinha m, eu substituí, em vez de n de nada, eu botei m de Maria. Agora, substituindo este S de m menos 1 pelo que eu supus ser correto aqui, então, aqui, em vez de 2S, deixa-me selecionar só isso. Em vez disso aqui, eu vou escrever o que eu tenho aqui em cima, na hipótese indutiva. Isso é, eu vou escrever isso daqui, 2 elevado a m menos 1. Então, eu venho aqui, e aqui eu escrevo 2 elevado a m menos 1. Ora, 2 multiplicado por 2 elevado a m menos 1, eu devo somar mais 1 na potência. Por quê? Porque eu tinha 2 multiplicado por si mesmo, m menos 1 vezes. Multipliquei por 2, agora vai ficar m menos 1 mais 1. É só as propriedades de potências vocês
reverem. Então, m menos 1 mais 1 fica m somente. Opa, isso é exatamente o que eu queria. Eu comecei aqui fazendo substituições matemáticas rigorosamente corretas e parti da hipótese que era verdadeiro o teorema, a tese, para m menos 1, e agora eu provei que também é verdadeiro para m. Que 2 elevado a m é a tese que eu quero provar aqui quando eu substituo m de nada por m de Maria. Então, isso que eu obtive aqui equivale à tese substituindo n por m, que era o que eu queria demonstrar. Então, faça uma pausa no vídeo e tente entender, parte de novo esse exemplo para entender bem. Agora vamos fazer o problema 18 do livro da disciplina. O enunciado lá do livro está desse jeito, mas eu vou adaptar o enunciado para ficar mais parecido com a receita de bolo que eu estou dando. Então o enunciado fica assim: dada a equação sem recorrência para o inteiro n0 igual a zero, a equação é essa, é que o termo índice zero é 1. Isso é a equação base, porque não tem recorrência. E dada a equação com recorrência para qualquer inteiro n que seja maior ou igual a n0, a equação é essa. O termo de ordem n é o termo de ordem n menos 1, que é o anterior, mais 9 vezes n ao quadrado, menos 7 vezes n, mais 3. Essa é chamada equação recorrente, porque aqui eu tenho um t e aqui tem um t. Aqui eu não tenho, o t só está do lado esquerdo. Então, quando... Isso é como o nome de uma função na linguagem C, ou qualquer linguagem Java, ou o nome de um procedimento. Quando o procedimento chama ele mesmo, ou a função chama ela mesma, em linguagem de programação, nós dizemos que temos um programa recursivo. E em matemática, com essas fórmulas, nós dizemos que temos uma equação recorrente. Isso, trocando em miúdo, quer dizer que eu estou definindo t de n em função de t de outra coisa anterior a t de n. Então, dadas essas duas coisas, prove que a fórmula fechada é extremamente conveniente, porque você não precisa de um programa para calcular. Para você calcular t de 1000, não precisa calcular t de 999, t de 998, t de 997, t de 996, etc. Você tem uma fórmula que, num nanosegundo, o computador calcula. Então eu quero que você prove isso, que t de n é 3 vezes n ao cubo, mais n ao quadrado, mais n mais 1. Provar que isso é verdadeiro para todo inteiro n maior ou igual a n0, que é igual a 1. Essa é a minha tese, essa é a minha conjectura, esse é o teorema que eu quero provar. Agora, como tem muitas contas, eu não vou fazer rascunho. Eu vou usar logo aqui. Então, eu tenho a receita de bolo e essas coisas aqui, esses valores específicos, ao invés de gerais, esses valores eu coloquei na receita de bolo. Onde tinha aquele xxx, eu coloquei os valores adequados para o problema em foco. Então, tomei a receita de bolo e preenchi. N0 é 0. De onde é que eu sei que N0 é 0? Porque está dito no enunciado, ó, N0 é 0. Então, a tese é verdadeira para N0 igual a 0, porque a equação base, que é t de 0 igual a 1, resulta nisso aqui, t0 igual a 1. E a tese também dá o mesmo resultado. Ó. Se eu tomar aqui a tese e tomar essa expressão aqui, essa fórmula fechada,
e substituir n por zero, vai ficar isso aqui. 3 vezes 0 ao cubo, mais 0 ao quadrado, mais 0, mais 1, que isso é igual a 1. Então, olha, a tese e a equação base dão o mesmo valor, que a tese está correta para n0 igual a 0. Agora eu vou fazer uma suposição, vou formular uma hipótese. Sou permitido fazer isso. Então, para um qualquer inteiro m maior do que n0, que é igual a 0, suponhamos que a tese é válida para m menos 1. E eu vou provar que ela é válida para m. Explicando maior detalhe. Para um qualquer inteiro m maior do que n0, vem aqui a palavra qualquer, porque tem que ser qualquer. Se você na prova der um exemplo, para m igual a 1000, por exemplo, você fez errado. Você tem que não particularizar o m, tem que ser qualquer m. Então, vou supor que a tese está correta quando aqui, ao invés de n de nada, eu substituo e coloco m menos 1. Então, eu tomo isso daqui e reescrevo aqui, substituindo n por m menos 1. Então, essa é a minha hipótese indutiva. Eu vou assumir isso, eu vou supor que isso é verdadeiro. E agora está faltando o terceiro passo. Agora, por causa do princípio da indução matemática simples, para provar uma tese, basta que provemos que a hipótese indutiva que fizemos aqui, ela implica, ela força que a tese é válida para m. Então vamos provar isso. Isso aqui você tem que no trabalho fazer isso com bem cuidado, para não cometer um erro numa linha e ele se propagar por mais 10 linhas. Então você tem que fazer uma linha, depois pegar outro papel, ou nas costas do papel, e repetir o mesmo cálculo para aquela mesma linha. Se der certo, você continua. Faz outra linha, confere. Faz a terceira, confere e assim por diante. Então, essa equação recursiva daqui, essa equação aqui, quando eu substituo n por m, ela vira isso aqui. Ora, aqui tem uma coisa que eu já sei o que é. Esse t de m menos 1, eu sei o que é pela minha hipótese indutiva. Então, tomo isso aqui e substituo aqui. Ó. Eu tomo isso aqui e substituo, fica essa parte daqui. Deixa eu ver. Essa parte aqui que eu vou botar brevemente em negrito para você ver. Isso aqui foi uma substituição. Eu peguei o t de m menos 1 e substituí pelo que eu sei que ele é. E aqui eu escrevo o restante. Então vou desenvolvendo. Ó. M menos 1 ao cubo, eu sei que isso aqui é m ao cubo mais 3m ao quadrado mais 3m menos 1. Se você tiver esquecido disso, você tem que rever isso. Isso é do vestibular, do ensino médio. M menos 1 ao cubo é uma identidade muito conhecida que equivale a isso aqui. Então aqui é só algebrismo. No trabalho, você vai num livro, você pergunta ao tutor alguma dúvida dessa, e você só faça o trabalho, só entrega ele estando correto. Eu não vou colocar esse assunto em prova, a não ser que vocês peçam, porque pode ser que esqueçam de uma coisa simples da álgebra e se prejudiquem na prova. Então, para ajudar vocês, só estou colocando como trabalho, porque trabalho vocês vão ter mais de uma semana para fazer isso e podem tirar as dúvidas. Continuando, m menos 1 ao quadrado fica o quadrado de m menos 2m mais 1. E aqui eu repito isso aqui. Desenvolvendo, fica isso aqui, né?
porque o que eu fiz aqui foi multiplicar 3 vezes m ao cubo dá 3m ao cubo. 3 vezes 3m ao quadrado dá 9m ao quadrado. 3 vezes 3m dá 9m. E 3 vezes menos 1 dá menos 3. Então desenvolvi isso tudinho e depois vou somar todos os m ao cubo, só tem esse. Então fica 3m ao cubo. Somo todos os m ao quadrado. Tem esse aqui e tem esse aqui. Um é menos 9m ao quadrado, outro é mais 9m ao quadrado. Ah, tem mais outro aqui. Então, o que eu já disse se cancela. O menos 9 cancelou com o mais 9. Sobrou m ao quadrado. Então, m ao quadrado fica aqui. E eu vou ver as coisas que tem m. Então, tem 9m aqui. Menos 2m dá 7m. 7m. Menos 6m dá 1m, que é isso aqui. E eu vou ver agora os inteiros isolados. Tem o menos 3, com mais 1 dá menos 2, menos 2 com mais 3 dá mais 1. Então, mais 1. Então, tem essa expressão. Opa, isso equivale à tese, é o que eu queria provar. Né? Então, toma aqui a tese, se eu subir aqui um pouquinho, está aqui. Se você vier aqui na tese, e ao invés de N, escrever M de Maria, você vai obter isso aqui. E é justamente o que você queria provar. Então, o problema está provado. Então, a gente bota esse símbolo, CQD, como queríamos demonstrar. E agora vamos fazer o terceiro e último problema deste vídeo. Este é o problema 72 da tarefa de casa. A tarefa de casa vai ser liberada brevemente. E eu estou fazendo... Essa tarefa de casa, ela vai ter praticamente um problema diferente para cada aluno. E eu vou resolver um problema que não cai para nenhum aluno. É o problema 72, e você sabendo resolver o problema 72, você vai saber resolver o seu problema, porque é quase exatamente igual. Então, eu não vou entrar em detalhes como é que arma as equações, porque esses detalhes eu vou dar depois. Não fica bem apropriado ficar aqui nesse vídeo, e os tutores vão dizer a cada aluno. Vai ser mais ou menos assim, cada aluno, em função do seu número de matrícula, vai numa tabela e vai saber os valores dessas 6 letras, A, B, C, D, E e F. No meu caso aqui, eu estou tomando os valores que nenhum aluno vai ter. Eu vou supor que na tabela meu A é 3, o B é 3, o C é 3, o D é 6, o E é 0 e o F é 3. Aí com isso, você vai na tabela, e a tabela, aliás, o enunciado diz que a equação base, você toma T de x igual a F. Como F é 3, aí seu problema, e como x é 0, aqui, então o seu problema fica, a sua equação base do seu problema fica T de 0 é 3. Com o x0 é 0. Em vez de chamar n0 aqui, posso chamar de x. Todo esse problema, ao invés de n, eu vou chamar x. Então, aqui está a metade do enunciado. Né? A equação base é que t de 0 igual a 3. E na tabela, para formar a equação, eu mandei que o aluno tomasse t de x igual a t de x menos 1 mais dx mais e. Como d é 6 e e é 0, então aqui fica 6x mais 0. Então, a sua equação recorrente fica essa daqui. T de x é t de x menos 1 mais 6x mais 0. Isso é válido
para qualquer inteiro, x maior ou igual a x0, que é zero. Lembre que você não pode particularizar, tem que ser para qualquer inteiro. Então, os dois dados são esses, a equação base eu lidei, a equação recursiva eu lidei, isso aqui você não teve trabalho nenhum, isso foi lidado, agora o trabalho é esse, provar a tese. E a tese é que t de x é ax ao quadrado mais bx mais c, onde a é 3, b é 3 e c é 3, então a tese vai ficar t de x é 3x ao quadrado mais 3x mais 3. Então sua tarefa é provar que essa tese é verdadeira para todo e qualquer, vou frisar aqui, e qualquer, todo e qualquer inteiro m, aliás, olha que tinha atrapalhado, x maior ou igual a x0, que é zero. Então aqui não vou fazer o rascunho, eu vou usar aqui diretamente. Primeira parte, que é chamada etapa base, você não precisa escrever isso, que está em verde. Primeira parte é, essa tese é verdadeira para x0 igual a zero, porque a equação base, que é essa daqui, dá 3, e a tese, que é essa daqui, quando você faz x igual a zero, aqui fica 3 vezes 0, mais 3 vezes 0, mais 3. Então, a fórmula fechada da tese resulta em 3. Então, a tese está correta, porque o resultado que ela dá 3 é o mesmo resultado que a equação base dá. Então, a etapa base está concluída. Depois vamos fazer a hipótese indutiva. Vamos supor que para qualquer inteiro m maior do que x0, que é zero, vamos supor que a tese é válida para m menos 1. Isso é, vamos supor que t de m menos 1, vou reescrever isso aqui, vou reescrever isso aqui usando m menos 1 em lugar de x. Então aqui onde tinha x, fica m menos 1 e assim por diante. Então vou supor que t de m menos 1 é 3 de m menos 1 ao quadrado, mais, aliás, 3 vezes m menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes m menos 1, mais 3. Agora, encaminhando para a terceira e última parte, agora, por causa do princípio de indução matemática simples, para provar uma tese, basta que provemos que a hipótese indutiva que está escrita acima implica forçosamente que a tese é válida para m. Então, vamos provar isso. Então, para x igual a m, a equação recursiva, que é essa daqui, fica sendo, que é só ao invés de x aqui, eu escrevo m. Então aqui fica t de m igual a t de m menos 1 mais 6 vezes m mais 0. Né? E agora, substituindo nessa expressão aqui, eu substituo o que eu sei que é t de m menos 1. Então, eu tomo aqui da hipótese indutiva que t de menos 1 é isso. Faço Ctrl C, Ctrl V. Copio isso aqui, e onde aqui eu tinha t de menos 1, agora vai ficar isso aqui. Então, m menos 1 ao quadrado é m ao quadrado
menos 2m mais 1. Multiplicando isso por 3, vai ficar 3m ao quadrado menos 6m mais 3. 3 vezes m menos 1 vai ficar 3... Epa, parece que eu errei aqui. Não, essa parte aqui. Vai ficar 3m menos 3. E aqui eu repito, 3 mais 6m. Repito aqui. Agora eu vou repetir os termos que tem m ao quadrado, que é esse daqui. Agora eu vou somar os termos que tem m, então tem menos 6m, mais 3m, então está resultando até agora em menos 3m. Menos 3m mais 6m, então vai ficar mais 3m. E agora eu vou operar ou somar os inteiros isolados, que são esses daqui. Ora, esse menos 3 com esse mais 3 cancelam, então fica somente mais 3. Então, cheguei aqui. Ora, isso é exatamente o que eu queria. Isso equivale à tese, veja, a tese é essa daqui, equivale à tese substituindo x por m, que é o que eu queria, como queríamos demonstrar. Então estude bem direitinho, principalmente esse terceiro e último exemplo, porque o que vai cair no trabalho fica muito fácil, as questões são de todos os alunos são iguais, mudando só esses índices. Para um é 3, para outro é 2, para outro é 1, outro é menos 1, outro é 4, assim por diante. Então, o raciocínio é esse. Eu quero que você entenda, não faça isso às cegas, decorado, sem entender. Entenda e depois tenha muito cuidado nas contas e faça a revisão, confira se está correto e envie, porque essa é uma oportunidade de... Eu quero que mais de 100 ou 150 alunos consigam tirar 10 ou 9 nesse trabalho de indução. Não se assombre, é um assunto novo, mas da maneira que eu expliquei aqui, é um assunto que todo mundo possa sair bem. Então, Deus abençoe seus estudos, sua saúde e sua segurança.